Salve, salve pessoal, tudo tranquilo com vocês? Muito bem. Hoje será aí a nossa segunda aula sobre a Reforma Protestante, Martinho Lutero. Quem ainda não assistiu a primeira aula, assista antes dessa, para que você possa entender melhor esse assunto, ok? Vamos lá. Martinho Lutero. Quem foi esse homem que nasceu em 1483 e faleceu em 1546? Martinho Lutero foi aí o precursor do protestantismo, né? A ideia dele então era aí reformar a Igreja Católica. Ele queria mudar algumas coisas dentro da Igreja Católica. Mas infelizmente a Igreja Católica não aceitou muito bem essas novas ideias deste homem aí, ok? E vai acabar ocorrendo uma cisão, ou seja, uma separação. Vai surgir com essas novas ideias, vai surgir novas religiões. No início, claro, nova religião, que será chamada aí de luteranismo. Mas vamos entender melhor aí o que aconteceu, o que foi essa reforma protestante. Bom, primeiro vamos falar da educação de Martinho Lutero. Apesar de ser um garoto humilde, não é? Economicamente falando, ele estudou gramática, metafísica, lógica, retórica. Ele interrompeu o estudo como advogado. Ele acabou se tornando um monge católico e doutor em teologia, né? Para quem não sabe o que é teologia, está ali, né? Estudo das Sagradas Escrituras, né? O estudo da Bíblia, ok? Muito bem. Olha essa frase. Se me poupar a vida, me tornarei monge. Foi numa noite que ele voltava para passar o fim de semana com sua família e uma grande tempestade caiu. Raios para lá, raios para cá, e ele se viu ali realmente em perigo. Então ele ajoelhou, olhou para os céus e pediu por sua vida. Se ele se salvasse daquela grande tempestade, ele iria se tornar um monge. E ele foi salvo. Então ele acreditou a partir daí que ele tinha uma dívida para com Deus, não é? Então ele vai se tornar esse monge, né? Que é tão conhecido aí pela história nos dias de hoje. Bom, durante seus estudos como monge católico, em 1504 ele se dirige a Roma, né? Chamadas romarias, que todos faziam naquela época, né? Que era uma visita a Roma. E ele ficou muito desgostoso com tudo que ele viu ali, não é? Era um verdadeiro comércio da fé que existia ali às portas de Roma, né? Inclusive em algumas escadarias tinha até mesas, né? Onde os padres ficavam ali recolhendo as moedas, né? Vendendo as indulgências. Lembrando, o que é indulgência? A venda do perdão. A igreja transformou o perdão aí em um comércio, né? E ele ficou muito desgostoso com tudo aquilo, né? Padres que não respeitavam o celibato, né? Que tinham vários filhos, ok? Então ele não concordava, a igreja não seguia aquilo que ela falava. Ele começou a ficar desgostoso com a igreja católica aí, a partir de 1504. Bom, em 1507 ele termina seus estudos como monge e se torna um frade augustino. E ele começa a lecionar teologia, não é? Ele se torna um professor de teologia aí. Olha só, ele em uma sala de aula da época. Bom, alguns temas abordados aí durante a aula de Lutero, né? Olha lá. Os justos viverão pela fé. Esse viverão, pessoal, entendam e interpretem aí que é chegar ao paraíso, né? Ele está contradizendo a Igreja Católica, você tem que ter fé. Somente Deus é capaz de nos salvar. Olha só, é quase que um tapa na cara da Igreja Católica aí, né? O Papa, ele quer dizer que o Papa, o Padre, ele não é capaz de salvar ninguém pela indulgência. A salvação vem pela fé depositada em Deus. Crer somente em Deus, né? É outro tapa na cara da Igreja Católica da época aí, né? Que também adorava os santos. Então ele deu um tapinha na cara da igreja aí, né? Crer somente em Deus. Olha só, mas o ápice foi aqui que aconteceu, pessoal. O estopim da reforma, né? Quando ele prega
numa das portas das muitas igrejas que tinha ali na cidade alemã onde ele vivia, as 95 teses dele, né? Em 1517, olha só a imagem aí. É claro que eu não vou colocar todas as teses aqui, senão seria muito longo aí o vídeo, não é? E essa não é a ideia. A ideia é a gente fazer um resumo aqui. Então vamos tentar entender algumas dessas teses de Martinho Lutero. Eu vou colocar aqui agora, né? Então foi dia 31 de outubro, para ser mais exato, não é? Que isso aconteceu. Então olha lá, eu coloquei a tese 32 dele. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Olha só, ele está dizendo aí que tanto aquele que prega isso quanto aquele que acredita nisso será condenado, não é? Então ele está falando aí mal do padre, do papa e também daquelas pessoas que acreditam que podem comprar o perdão, né? Bom, é claro que depois disso, pessoal, vão lembrar que nessa época aí, né, a imprensa já havia sido inventada por Gutenberg, então essas 95 teses circulam não só pelo Reino da Alemanha, mas também por toda a Europa começa a circular essas 95 teses e vai atrair aí alguns seguidores. E o Papa Leão X, o Papa da época, ele não gostou nada disso. Então ele, imagine, né, contradizer a Igreja Católica, contradizer o Papa, ele não aceita. Então ele dá uma chance para Lutero se redimir, para ele se retratar. Porém, Lutero diz que se provarem, né, com a Bíblia na mão, se provarem que ele está mentindo, ele se retrata. Caso contrário, ele não se retrata. Realmente, foi uma ousadia muito grande na época. Ele estava arriscando a sua vida. Bom, depois disso, o Papa excomunga ele, né? Ou seja, né, ele não pode mais casar na Igreja Católica, não pode crismar, enfim, nem ser enterrado aí nos cemitérios da época, que era a Igreja Católica que tomava conta, que dominava aí os cemitérios da época, né? Ele passa a ser perseguido e ele some, ele desaparece, provavelmente ajudado por algum príncipe alemão ali, né? Vamos lembrar que a Alemanha eram vários reinos nessa época, algum príncipe que gostava das ideias dele acabou aí protegendo ele e ele traduziu toda a Bíblia, lembrando também que nessa época a Igreja Católica não autorizava a tradução da Bíblia. A Bíblia só existia em latim, na língua latina. Ou seja, né, eram poucas pessoas que tinham acesso à leitura da Bíblia, que podiam interpretar essa Bíblia, não é? Então Lutero, ele traduziu a Bíblia aí para o alemão, ok? Com certeza aí aumentando ainda mais a fúria da Igreja Católica, ok? Bom, até esse ponto, muitos líderes religiosos, seguidores de Lutero, eles vão começar a fazer protestos pela Alemanha toda em defesa das ideias de Lutero, né? Em defesa de suas ideias. Então é daí que vai surgir o nome, né? Protestantes. Inclusive alguns países, quem segue outras religiões cristãs, que não seja católico, eles se chamam, né, de protestantes. Eles se chamam de protestante. Aqui no Brasil a gente costuma chamar de evangélico, né? Enfim, então é daí que surge o nome protestante, a partir desses protestos, ok? Professor, mas vai ser pacífica essa cisão aí, né? O surgimento dessas novas ideias? Bom, pessoal, apesar de a gente estar na idade moderna, né? Na idade do renascimento cultural e científico, ainda não será. Teremos guerras aí por toda a Alemanha, né? Inclusive aí entre os anos de 1546 a 1555, ok? Essa guerra, ela só vai se findar, ela só vai terminar aí no ano de 1555 com a Paz de Augsburgo. A partir daí, os príncipes alemães, eles têm aí a autorização de escolher a religião que eles querem seguir, né? Cada príncipe em cada principado, né, vamos dizer assim, ele tem aí autonomia. Eu quero seguir as ideias de Lutero, não, eu quero seguir o catolicismo, né? Então, a partir daí, as guerras cessam, ok? As guerras diminuem, pelo menos. É claro que os atritos ideológicos sempre vão existir, né? A partir do momento que você defende uma ideia e o outro defende lá a sua outra ideia. Bom, surge então
a semente, né, entre aspas aí, das novas religiões cristãs na Europa Ocidental. Então vai ser ali na Europa Ocidental que vai surgir essa sementinha, né, vamos dizer assim, nessa época pelo menos, dessas novas ideias, dessas novas religiões que vocês hoje aí conhecem como religiões evangélicas, né, Testemunho de Jeová, entre tantas outras religiões que existe aí hoje, não só na Europa, mas pelo mundo todo, né? Inclusive no nosso país, inclusive no Brasil. E temos, obviamente, a liberdade de crença, né? E ninguém pode ser punido aí por sua crença. Ok? Tudo tranquilo até aí? Muito bem. Então esse é o fim, pessoal, né? Lembrando que esse é só um resumo, né? Então essa é a história desse homem que teve a ousadia, né, de enfrentar a igreja numa época tão conturbada, tão complicada, não é? Aqui vocês veem a imagem dele novamente, pregando, ele fixando na porta suas 95 teses. Aqui o Papa que acabou excomungando ele, não é? Lembrando que a ideia de Lutero era basicamente reformar a Igreja Católica, né? Por conta aí da própria Igreja Católica que não aceitou bem as ideias dele, acabou formando então, surgindo então aí uma nova religião. Lembrando que ele não foi o único, tá, pessoal? Antes dele tivemos o John Huss, que foi queimado vivo, né? Traduziu a Bíblia para o inglês. E depois dele, o ambiente já estava um pouco mais tranquilo, tivemos João Calvino. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Até logo e bons estudos.